E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou abordar um tema muito importante, um tema promissor, que é a Web 3.0. Pessoal, eu indico fortemente este vídeo aos desenvolvedores, especialmente aos desenvolvedores de sistemas web e também, né, a qualquer pessoa interessada em aprender sobre este assunto, beleza? Então eu pretendo seguir exatamente este roteiro, onde eu irei iniciar falando um pouco sobre a evolução da web, depois eu vou falar especialmente sobre a Web 3.0, e na sequência eu irei falar sobre aplicações Web 3.0, também conhecidas como aplicações descentralizadas ou DApps. Vou apresentar dois exemplos de repositórios de DApps e vou finalizar esse vídeo falando um pouco sobre plataformas de suporte à Web 3.0, especialmente de suporte a aplicações descentralizadas. Beleza, pessoal? Então vamos lá para a evolução da web. Pessoal, eu imagino que a maioria de vocês deve lembrar da Web 1.0. Na verdade, na Web 3.0, ela se refere a uma era da web em que a maioria dos sites construídos eles eram estáticos. Estático significa que o conteúdo ele foi escrito principalmente pelos proprietários do site, pelos seus desenvolvedores, pelos seus designers. E neste tipo de site, o conteúdo não mudava, a menos que o criador do site o alterasse. De forma semelhante a um livro, o site ele foi construído para permitir que os seus visitantes pudessem ler o conteúdo desse site e o conteúdo permanecia inalterado. E aí, pessoal, este tipo de site ele começou a se tornar mais comum por volta de 1995, bem no início do boom da internet, e ele perdurou até meados de 2005, né, quando começaram a surgir as primeiras mídias sociais. E essas mídias sociais elas mudaram este paradigma, né, surgindo a Web 2.0, que é a nossa web atual, a web que nós estamos agora, onde a maioria dos sites eles são dinâmicos. E isso significa, né, que as páginas, os conteúdos dessas páginas sofrem mudanças, alterações, são páginas que são criadas dinamicamente, onde uma boa parte do conteúdo dessas páginas é inserida pelos próprios usuários, né? A forma mais comum desse tipo de site são as redes sociais, como o Facebook, Medium, LikeMD. São ótimos exemplos de aplicações baseadas em Web 2.0. E além disso, vale a pena também ressaltar que aplicativos de mensagens como o WhatsApp, o Telegram, Discord e o WeChat adotaram formatos semelhantes, expandindo de um simples serviço de mensagem para um site de mídia social, não é verdade? E vale a pena também lembrar que mecanismos de busca como o Google, sites de comércio eletrônico como o Amazon, sites de streaming de entretenimento como Netflix e Disney Plus, também se desenvolveram de uma forma dinâmica semelhante, onde o conteúdo é recomendado sob medida para o usuário. Vale ressaltar que essa recomendação de conteúdo ela tem como base o perfil do usuário, um perfil que é obtido dinamicamente, né, através do monitoramento do conteúdo que é consumido pelo usuário. Consequentemente, essa forma de acesso personalizado ela é
viabilizada por meio da coleta de enormes volumes de dados. Uma vez que os usuários eles fornecem dados, esses volumes de dados são um grande atrativo para as empresas como Facebook, Google e Amazon, pois essas empresas elas usam esses dados para obter lucros, né, altíssimos. E também é importante destacar que os serviços que são fornecidos, eles são baseados em banco de dados que são centralizados, o que permite a exploração de dados de qualquer pessoa que faça uso desses serviços. E aí muitos se perguntam, diante desse cenário, pode haver privacidade? Pode haver segurança e soberania de dados? Corriqueiramente a gente tem se deparado com notícias a respeito de invasões de sistemas centralizados, de sequestro de dados. A gente tem frequentemente, já se tornou quase frequente notícias de vazamento de dados. E esses são alguns exemplos de consequências de um modelo baseado numa centralização, né, de dados. E aí, diante desse cenário, existe uma maneira melhor? Nós vamos falar agora sobre a Web 3.0 para responder essa questão, né? Então essa questão ela nos leva à Web 3.0. Esse termo, Web 3.0, ele foi criado por John Markov, do New York Times, e ele referia a uma suposta terceira geração de serviços baseados na internet. Então vale ressaltar, pessoal, que a visão da Web 3.0 é pegar as melhores partes da Web 2.0, mas descentralizá-las. A palavra descentralização é a palavra-chave da Web 3.0. Por meio da descentralização, será possível eliminar a corporação central, ou uma entidade central, ou uma autoridade que tem o controle sobre os dados que são coletados dos usuários ou que são fornecidos pelos mesmos, né? Que é o coração das aplicações baseadas em Web 3.0. Dessa forma, pessoal, a Web 3.0 é uma nova versão da web baseada em uma integração de tecnologias que viabilizam uma nova geração de aplicações que tem como base o paradigma da descentralização, conforme eu já falei. E aí, pessoal, tais aplicações descentralizadas, elas são baseadas em blockchain. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar sobre blockchain. Se vocês ainda não ouviram falar, no meu canal tem uma playlist que é curso de blockchain, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, né, os vídeos dessa playlist para se inteirar mais sobre a tecnologia blockchain. Beleza? Então, pessoal, a Web 3.0 ela é igual a uma web descentralizada. E essa figura que vocês estão vendo aqui, ela mostra exatamente esse conceito de uma web baseada em blockchain, ou seja, baseada numa rede descentralizada, numa rede P2P, onde cada máquina, cada nó é responsável pelo funcionamento da rede, e é possível também notar que não existe a autoridade central. Não existe a figura de uma corporação que é responsável por manter a rede funcionando.
e também centralizar o armazenamento dos dados que são fornecidos pelos usuários. E consequentemente, retirando do usuário a propriedade sobre esses dados, o controle sobre esses dados. Pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações descentralizadas. Conforme eu comentei, as aplicações descentralizadas elas são a base da Web 3.0. E essas aplicações descentralizadas, elas funcionam, elas rodam em cima, né, de uma rede descentralizada, uma rede baseada em blockchain. E aí, pessoal, já existem várias aplicações em Web 3.0. É importante mencionar, é importante lembrar que a criptomoeda Bitcoin foi o primeiro caso de uso global de uma aplicação baseada em uma rede de computadores descentralizados. Ou seja, Bitcoin, pessoal, foi a primeira aplicação Web 3.0, ou a primeira aplicação descentralizada que foi desenvolvida. Por isso que a Web 3.0 ela está intimamente ligada a criptomoedas, a tokens, a NFT, devido a essa conexão, né, que ela tem com a Bitcoin. Beleza? E aí, pessoal, como eu já falei, né, as aplicações Web 3.0 elas são chamadas de aplicações descentralizadas ou DApps. Vocês vão ouvir falar muito, pessoal, em DApps, em aplicações descentralizadas. Recomendo fortemente que vocês procurem aprofundar os seus estudos com relação a DApps. E aí eu quero novamente ressaltar que no meu canal tem na playlist Curso de Blockchain várias videoaulas sobre o desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Também tem uma playlist sobre o desenvolvimento de jogos NFT. E também tem uma playlist onde eu estou ministrando um curso de programação em Solid, né? O Solid é uma linguagem de suporte ao desenvolvimento de smart contracts. O smart contract é o código que implementa a lógica de negócios de uma aplicação descentralizada. Beleza? E aí, pessoal, as DApps elas estão sendo construídas especialmente para rodar em plataformas blockchain, como a plataforma Ethereum, né, e outras blockchains. E aí vale a pena lembrar que o desenvolvimento de DApps vem sendo bastante incentivado, né, pela Web 3.0 Foundation. Pessoal, a Web 3.0 Foundation é uma organização sem fins lucrativos que ela foi criada para incentivar, né, para financiar o desenvolvimento de projetos que sejam voltados para a Web 3.0, especialmente o desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Ok? De acordo com a página sobre, né, do site da LB3 Foundation, a missão é nutrir aplicativos de ponta para protocolos de software da web descentralizada, né, web descentralizados. A nossa paixão é entregar a Web 3.0, uma internet descentralizada e justa, onde os usuários controlam seus próprios dados, identidade e destino. Pessoal, isso é muito importante, que a possibilidade, né, que a Web 3.0 ela traz de permitir que o usuário ele possa controlar os seus próprios dados, certo? Eliminando, né, a figura daquela entidade que controla os nossos dados, que torna-se proprietária dos dados, né, das pessoas. E a Web 3.0 ela surge aí com essa filosofia baseada na descentralização, né, visando
é, permitir que as pessoas elas possam recuperar o controle sobre os seus dados. E nesse cenário, sem dúvida nenhuma, as aplicações descentralizadas, a DIAPIS, como eu já falei, é um componente muito importante, né? Consiste em um novo tipo de aplicativo que tem como base uma rede blockchain, uma plataforma blockchain que funciona baseada em uma rede P2P, né? Onde não existe a figura da autoridade central, conforme eu já falei várias vezes nesse vídeo, né? Então essa figura mostra, né, ilustra um usuário, uma pessoa, interagindo com uma aplicação descentralizada por meio do seu smartphone. E essa aplicação descentralizada, ela tem como base, ela tem como background uma rede descentralizada, uma plataforma blockchain, onde nessa plataforma blockchain roda especialmente uma parte dessa aplicação descentralizada que é chamada de Smart Contract. Conforme eu já falei, o Smart Contract é um código implementado em uma linguagem de programação, por exemplo, linguagem Solid, que implementa um conjunto de regras ou implementa a lógica de negócios da aplicação descentralizada. Beleza? E aí essa figura, ela mostra a diferença, né, ela ilustra a diferença entre uma aplicação convencional e uma aplicação descentralizada. A aplicação convencional, observe, ela é baseada na nuvem, ela é baseada num servidor centralizado, ela é baseada numa organização, numa entidade, numa corporação que é a responsável pela nuvem, pela manutenção, pela administração da nuvem e especialmente pelo controle dos dados dos usuários, né? Então os usuários, através dos seus dispositivos, através do front-end da aplicação, esses usuários eles alimentam o servidor, a nuvem, com dados. E esses dados eles são explorados, né, de diversas formas, especialmente através de anúncios, né, através de marketing direcionado, ok? Onde as empresas responsáveis pelo serviço centralizado fazem, né, fortunas, né, explorando os dados dos usuários. Comparando com uma aplicação descentralizada, observe que em uma aplicação descentralizada não existe a nuvem, né, não existe o servidor, né, que centraliza o gerenciamento dos dados, centraliza a execução do back-end das aplicações. Uma DApp ela vai rodar em cima de uma rede descentralizada, onde não existe, né, a nuvem, onde cada nó ou cada dispositivo que faz parte dessa rede é responsável pela execução de uma aplicação descentralizada. Em cada participante desta rede vai rodar, né, vai rodar uma parte da aplicação descentralizada. Beleza? Especialmente em cada nó será armazenado os dados oriundos da aplicação descentralizada. E além disso também oferecerá suporte à execução dos smart contracts, daquele código que implementa a lógica de negócio das aplicações descentralizadas. Beleza, pessoal? Dessa forma, como há um armazenamento de dados de forma distribuída, de forma descentralizada, esse tipo de modelo de arquitetura é muito mais seguro quando comparado com o modelo centralizado. Como eu havia falado, no modelo centralizado, corriqueiramente a gente tem tido acesso a notícias de invasões, de sequestro de dados, não é? De vazamento de dados, enquanto que numa aplicação descentralizada, esses dados eles estão distribuídos, eles estão replicados entre todos os nós, entre todos os participantes da rede, o que viabiliza a imutabilidade desses dados. Ok?
E outra coisa também importante é que uma DApp, né, os dados oriundos dessa DApp, que são armazenados nessa rede, eles são armazenados de uma forma criptografada, baseado em algoritmos robustos de criptografia, certo? E a própria blockchain, a própria estrutura de armazenamento de dados baseados em blockchain torna muito difícil que esses dados eles possam ser acessados de uma forma indevida, ok? Essa figura ela é muito interessante porque ela mostra exemplos de aplicações baseadas na Web 2.0 e aplicações correspondentes baseadas na Web 3.0, ou seja, as DAPs. Então aqui tem um conjunto de exemplos de aplicações que são baseadas no modelo centralizado, ok? E aqui do outro lado tem um conjunto de aplicações que são baseadas no modelo descentralizado, no modelo P2P, né? Então, por exemplo, observem aqui, ó, o browser, né, o Chrome. Chrome é um exemplo de um browser de suporte à Web 2.0. O equivalente ao Chrome é o Brave, né? O Brave ele é um browser de suporte a aplicações descentralizadas, aplicações da Web 3.0. Com relação a aplicações de suporte ao armazenamento, storage, por exemplo, aqui tem o Drive, né? O Dropbox, e na Web 3.0 tem o IPFS, tem o Storage, que são aplicações descentralizadas de suporte ao armazenamento. Muito legal, né? Com relação às chamadas de vídeo, áudio, o Skype, né, é um belo exemplo desse tipo de aplicação baseado em Web 2.0. E o equivalente a ele na Web 3.0 é o Expert. Beleza? Com relação à rede social, né, Facebook e Twitter, né, são grandes exemplos de aplicações que são baseadas numa arquitetura centralizada, num modelo centralizado, que acumulam dados, né, dados dos usuários, oferecendo muito pouco em contrapartida para os seus usuários. E aí na Web 3.0 existe, né, redes sociais que são baseadas num modelo descentralizado, permitindo que o usuário ele tenha o controle sobre os seus dados, ok? Através dos smart contracts, né? E que inclusive que eles possam receber recompensas por meio de tokens com relação aos conteúdos que esses usuários eles publicam nessas redes sociais, né? Tem também aplicativos de mensagem instantânea, de trabalho remoto, né? Entre outros, pessoal. Como falei para vocês, já existe uma diversidade de aplicações descentralizadas e, consequentemente, torna-se necessária a criação de repositórios, né, de aplicações descentralizadas. E aí eu quero mostrar para vocês um desses repositórios, que é o DAP Radar, né, que é um repositório onde é possível a gente encontrar uma diversidade de aplicações descentralizadas implementadas para várias plataformas blockchain, como a plataforma Ethereum, a plataforma Tron, a plataforma iOS, né, entre outras. E no DAP Radar é possível nós encontrarmos jogos, né, jogos baseados em blockchain, jogos NFT, aplicações do tipo DeFi, ou seja, finanças descentralizadas, aplicativos voltados para entretenimento, né, video on demand. Tem realmente uma numerosa coleção de apps disponível no DAP Radar. Além do DAP Radar, tem também o State of the Apps, né, que é um outro repositório, onde é possível a gente encontrar também um número significativo de aplicações descentralizadas para várias plataformas, né. Aqui é possível observar Ethereum, iOS, Stream, entre outras. Beleza, pessoal? Bom,
Para finalizar o vídeo, eu vou falar agora um pouquinho a respeito de algumas plataformas de suporte às aplicações descentralizadas, né? De suporte à Web 3.0. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar apenas sobre 3 plataformas, beleza? Então, a primeira delas é a Binance Smart Chain. Pessoal, essa plataforma ela vem crescendo muito, ela vem sendo bastante utilizada para jogos NFT, devido a algumas vantagens que ela tem apresentado em relação à escalabilidade e especialmente em relação aos custos envolvidos, aos custos que são cobrados com relação às transações que são executadas pelos smart contracts das aplicações descentralizadas, né, dos jogos, NFT. Então é uma plataforma muito conhecida, né? Além dela, vale a pena também citar a plataforma Polkadot, que é uma plataforma que ela vem sendo apoiada pela entidade LB3.0 Foundation, e então ela tem uma força muito grande, a comunidade tem uma comunidade de desenvolvedores muito forte, que estão procurando aprimorar a Polkadot para que ela reúna novos recursos, que ela apresente uma escalabilidade que seja superior às demais plataformas blockchains que já existem. Uma das características também importante é que ela permite que seja possível a criação de blockchains personalizadas, blockchains customizadas, e também ela pode ser empregada para viabilizar a integração entre blockchains, plataformas blockchains diversas. Então, a plataforma Polkadot ela promete muito, né? E além dela, a Ethereum, né? A Ethereum é a plataforma de suporte à Web 3.0, de suporte a aplicações descentralizadas, a mais conhecida, a mais empregada atualmente. Ela é uma plataforma open source global, né, de suporte às aplicações descentralizadas, onde o desenvolvedor ele pode fazer o deploy, a implantação de um smart contract, que é aquele código que implementa a lógica de negócio de uma aplicação descentralizada, né? E então é uma plataforma que ela também vem sendo muito utilizada para oferecer suporte a jogos NFT, para oferecer suporte a serviços de suporte ao gerenciamento de NFT, ok? Então, vale muito a pena, né? Muito a pena procurar se inteirar mais a respeito da plataforma Ethereum, sobre o desenvolvimento de aplicações descentralizadas para essas plataformas, especialmente para a Binance Smart Chain, Polkadot e Ethereum. Mas vale lembrar, né, que a Web 3.0 ela tá no seu início, né? Fazendo uma comparação com a Web 1.0, né? Então, as ferramentas que a gente tem acesso hoje são ferramentas que elas estão no início, né? Elas estão no início, então, com certeza, a Web 3.0 vocês vão ouvir falar muito da Web 3.0 nos próximos anos. Agora, cada vez mais, vai ficar em evidência com a chegada aí do metaverso, que vai ter como base blockchain, né? Então, blockchain, aplicações descentralizadas, Web 3.0, metaverso, né? São termos que vocês vão ouvir bastante nos próximos anos. Por isso que no início do vídeo eu recomendei fortemente que os desenvolvedores web comecem a olhar para a Web 3.0, comecem a se inteirar a respeito dessa plataforma, né? Que eu venho trabalhando com isso desde 2017, 2018, né? Foi quando eu comecei a estudar esse assunto, né? Me inteirar sobre esse assunto. Beleza, pessoal?
Lembrando que nesse meu canal tem várias videoaulas sobre desenvolvimento de aplicações para Web 3.0, aplicações descentralizadas e novos vídeos sobre este tema eu irei gravar. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aí e ajudem o canal, né, compartilhando o canal com seus amigos. Beleza, pessoal? Então é isso. Um forte abraço.